Oi, pessoal, eu sou o Murilo Comério e esse é o nosso 8º podcast do Caput Descomplica, o podcast oficial do Caput Cursos, em parceria com a editora Lumen Iuris. Lembre-se sempre de dar um like nesse vídeo e de se inscrever no nosso canal. O podcast de hoje tem como tema Autismo, os Direitos e a Realidade, que é o título do livro de uma das nossas convidadas, que é a Fabiana Fará. O livro é lançamento desse ano da editora Lumen Iuris e eu tive a honra de recebê-lo aqui na minha casa. E claro que, pela importância e pela sensibilidade do tema, imediatamente eu convidei a Fabiana para gravar esse podcast. Nós, operadores do direito, muitas vezes estamos lidando com códigos, leis, interpretações, jurisprudência, mas nós devemos nos lembrar que sempre há alguém por trás disso tudo, que é justamente o ser humano, que é o tutelado pelo direito. Eu nunca esqueço as palavras do professor João Reis, da Universidade de Coimbra, que na minha tese de mestrado disse que o direito é isso, o direito, ele é luta. E essa frase tem tudo a ver com o tema do nosso podcast de hoje, que envolve a tutela dos direitos das pessoas portadoras do transtorno do espectro autista. É um assunto que envolve inclusão, interação, estimulação e uma realidade que precisa ser compreendida. E esse podcast surge em um contexto que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, afirmou que não queremos o inclusivismo, em uma crítica às políticas de inclusão, sobretudo nas escolas, pretendendo fazer dessa forma uma espécie de segregação entre os estudantes. E uma segregação em um país estruturalmente que não oferece condições suficientes para garantir o desenvolvimento da pessoa portadora do transtorno do espectro autista. Para tratar desse tema, nós contamos com a presença fixa da Larissa Rodrigues, que é de Brasília, mestre em Direito pela Universidade de Coimbra, graduada em Direito pelo Centro Universitário Brasília, advogada e professora. Larissa, seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Murilo. Muito honrada de estar aqui nessa participação fixa, mas também tendo a oportunidade de gravar esse podcast sobre esse tema que é tão relevante para nós, enquanto operadores do direito, mas para a sociedade e pela luta inclusiva. Então, muito obrigada. E sobre a sua fala em relação ao ministro da Educação, é como a gente tem lido por aqui. Menos Milton Ribeiro, mais Darcy Ribeiro, né? Então, vai ser um prazer poder estar aqui hoje e ouvir um pouquinho de tanto que a Fabiana tem para falar para nós. Muito obrigada. Também está aqui presente, como a Larissa já adiantou, a Fabiana Fará, que é mãe atípica, advogada atuante na área civil, voltada para pessoas com deficiência, mestre em direito privado, especialista em direito do consumidor, membro da Comissão de Pessoa com Deficiência da OAB do Ceará e membro da ACDCOM, que é a Associação Cearense de Defesa do Consumidor. Fabiana, antes de te passar a palavra, primeiramente, parabéns pelo livro, pelo lançamento com a editora Lumen Iuris, por tratar de um tema tão importante e delicado. É um tema que precisa ser debatido de uma forma multidisciplinar, dialogando com as diversas áreas de conhecimento. Então, é um tema que não se resume somente ao direito, mas também às outras áreas de conhecimento. Nós sempre começamos fazendo perguntas para os nossos convidados, e antes de adentrar no tema do podcast, eu percebo que a sua primeira qualificação diz respeito a ser mãe atípica. Considero importante explicar para os nossos ouvintes o que é ser mãe atípica. Bem-vinda, Fabiana. Muito obrigada, Murilo. Obrigada, Larissa. É uma honra imensa participar. É sempre um privilégio falar sobre o autismo, sobre o que envolve a pessoa com autismo, né? E, assim, foi um prazer muito grande produzir esse livro. Esse livro ele foi extraído da minha dissertação de mestrado, aonde eu procurava trazer em todas as disciplinas um encaixe da pessoa com deficiência em diversas áreas, em diversas situações. E achei por bem trazer não só os direitos que a gente trabalha normalmente, né, que muitas vezes a gente traz à tona algumas leis e apresenta para a sociedade, mas
o que realmente acontece, o que de fato vive o autista no cotidiano dele, né? As famílias, o que passam na verdade. E falando sobre a pergunta que você me fez, a pessoa atípica, ela é aquela que é diferente, vamos dizer, eu não gosto de usar esse termo, mas é o que eu acho que seria fácil para as pessoas compreender. É diferente daquela dita normal, né? A pessoa com deficiência, ela é atípica. A pessoa sem deficiência, ela seria considerada neurotípica, tipicamente neurológica, né? E como eu sou mãe de uma pessoa com deficiência, a minha filha tem autismo e também tem uma doença rara chamada Pitt-Hopkins, é uma doença de difícil diagnóstico. A minha filha só teve o diagnóstico em 2018, já com 17 anos. Então, por ser mãe de uma pessoa com deficiência, eu me considero uma mãe atípica, porque as minhas rotinas, a forma como eu vivo o meu dia a dia, ela não é igual à de uma mãe que tem filhos sem deficiência. Não que eu queira ser especial ou diferente, não é isso. Mas é porque a nossa luta ela começa desde o nascimento do filho, né? Desde quando você percebe que o seu filho vai precisar de uma proteção especial até o fim da vida, né? Que você vai ser a escudeira dele mesmo até o fim, a protetora das suas garantias, de tudo. Então, assim, eu me considero uma mãe atípica. Algumas não gostam muito desse termo, mas eu me coloco como uma mãe atípica. Fabiana, eu percebi no sumário do seu livro que logo no início você se dedicou a tratar de noções conceituais e terminológicas. E eu acho importante nesse podcast também trazer a respeito desses esclarecimentos. O que é uma pessoa portadora do autismo, que também é chamado de transtorno do espectro autista? Pois bem, o autismo, na verdade, ele é uma condição. Como você ter o cabelo louro, os olhos azuis, ser alto, ser baixo, é uma condição, né? Não é uma síndrome. E por isso, o autismo ele torna-se uma... vou usar o termo doença, porque está escrito no CID, né, que é o Controle de Doenças Internacionais. Mas o autismo, ele é, de fato, um enigma, que mesmo você sabendo, você tendo condições como médico de detectar, né, como neurologista, de detectar a existência do autismo, todas as modificações dos conceitos, né, dos códigos utilizados pela medicina para a classificação dessas doenças internacionais, ele vai modificando à medida que vai se estudando um pouco mais o autismo. Então, o autismo é um espectro, é considerado um espectro porque todas as pessoas que têm o autismo, todas as pessoas que desenvolvem essas características autísticas, elas são diferentes. Você nunca vai encontrar um autista igual a outro. Alguns têm um grau mais leve, outros têm um grau mais grave, uns têm alguns comprometimentos físicos, além dos comprometimentos intelectuais, outros não têm comprometimentos físicos e têm, como a gente diz, tem genialidades, né? Tem um excesso de pensamento, é autodidata, consegue aprender com mais facilidade, como a gente já ouviu falar algumas vezes sobre a síndrome de Asperger, né? Que é o que é considerado o autismo mais leve, com um grau mais leve, mas por essas questões de tantos espectros mesmo, tantas formas de você verificar a existência do autismo em determinadas pessoas, ele é considerado uma condição, né? A pessoa com deficiência, a deficiência em si, ela não é mais considerada um defeito. Antigamente, a pessoa com deficiência, ela vivia um modelo de prescindência, era aquele modelo que você era visto como uma
um problema divino, como se fosse um castigo de Deus, né? Nos tempos bem remotos. E depois passou a ser um modelo médico que deveria ser tratado para possivelmente ser curado ou que pudesse voltar à sociedade para produzir. Isso eu falo de todas as deficiências, não só das intelectuais, né? Só que depois da Convenção Internacional, a deficiência ela passou a ser vista como um modelo social, ou seja, a pessoa com deficiência ela pode sim estar inserida, e está inserida na sociedade, e vai produzir, vai ser incluída da maneira correta quando for eliminadas as barreiras sociais, as barreiras atitudinais que a gente chama, né? As arquitetônicas, as ambientais, todas essas que são elencadas na Lei Brasileira de Inclusão, que é exatamente isso, falando assim, bem o preto no branco. Se a sociedade permitir a pessoa com deficiência ultrapassar essas barreiras, se for possível a elas, se for acessível a elas, ter acesso a todas as coisas sociais, todas as vivências, todos os ambientes, todos os direitos que uma pessoa comum teria, né? Uma pessoa sem deficiência teria, não haveria problema na inclusão e na acessibilidade. Então, a questão hoje do modelo social é fazer com que se acabem essas barreiras, né? A gente sabe que é muito difícil, é preciso primeiro quebrar as barreiras atitudinais para depois a gente conseguir chegar às barreiras físicas, né? As arquitetônicas, ambientais e tudo mais. E, Fabiana, como que o direito... aliás, dá para a gente ver como que cada pessoa tem uma peculiaridade, até mesmo pelo diagnóstico, né? O diagnóstico, muitas vezes, ele demanda um tempo, ele manifesta com alguns indícios, algum comprometimento da fala, e aí tem que se eliminar alguns outros transtornos, algumas deficiências, para se chegar ao diagnóstico do autismo. E é muito importante que esse diagnóstico aconteça o quanto antes e que o nosso Sistema Único de Saúde também esteja preparado, porque quanto antes se iniciar a estimulação, melhor a criança vai se desenvolver. E é, inclusive, uma das questões que a gente discute muito do direito relacionado ao plano de saúde, sobre eventuais alterações de clínica, supressão de algum direito, que a gente vai comentar melhor daqui a pouco. Mas eu aproveito para te perguntar, dentre todas essas barreiras sociais, arquitetônicas que você mencionou, como que o direito, de que forma o direito, ele precisa evoluir para promover a tutela protetiva dessas pessoas que, em certo grau, se encontram em situação de invisibilidade? Sim. Então, a nossa lei garantidora, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto, conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, a própria Convenção Internacional, a Lei Berenice Piana, que é específica para o autista, a Lei Romeu Mion, que foi a mais recente, no começo do ano passado, e tantas outras leis e decretos que foram alimentando essas, né, que foram modificando, alterando, já trazem para a gente um arcabouço de proteção, de tutela, muito bom, muito satisfatório. A questão está, Murilo e Larissa, eu acho, muito mais na falta de políticas públicas, na falta de informação à sociedade, na falta do interesse em fazer com que essa pessoa seja, de fato, inserida na sociedade. Que a gente fala assim, a inclusão. Tudo bem, nós já estamos incluídos, querendo ou não, né? A pessoa com deficiência, ela já vive na sociedade, não existe um limbo onde ela possa viver aguardando ser incluída, esperando que alguém abra uma portinha e deixe ela entrar. Não é assim que funciona, né? Ela tem que viver na sociedade que não está preparada para ela, que deveria estar porque está em lei, ela tem essa garantia constitucional e de lei específica, mas que falta ainda fiscalização, política pública, o interesse realmente do Estado, do poder público e também da sociedade em se informar do que de fato é preciso, capacitar pessoas para receber e saber lidar
com as pessoas com deficiência de uma maneira geral, né, eu falo, e eu acho que é exatamente isso, a falta da efetividade dessas leis, que já garantem magníficas garantias, direitos espetaculares colocados para a pessoa com deficiência. Se você parar para ler a Lei Brasileira de Inclusão, ela é perfeita, ela não tem um erro, ela não falta nada, ela abrange tudo que uma pessoa com deficiência precisa, né? Mas por que não acontece? Porque falta exatamente esses incentivos, essas políticas públicas, a falta mesmo da, vamos dizer, da boa vontade das pessoas em querer realmente incluir, né? Em dar acessibilidade a essas pessoas. A gente vê que fora do Brasil acontece muito, eu já estive fora do Brasil e eu já vi acessibilidades incríveis em cidades, às vezes, bem pequenas, né? Com pouquíssimos habitantes, mas que ela é absolutamente acessível a todos da população. Então, nós temos um país que precisa de muitos consertos, a gente sabe disso, né? Não só nessa questão social, mas em várias questões. Mas eu acho que se a gente começar a rever, a ver o outro, né, de uma maneira coletiva e não só individual, porque nós estamos cada vez mais ficando individualizados, né? Isso é uma questão que o próprio Bauman já trouxe. A sociedade líquida, a modernidade líquida. Está tudo muito escorrendo pelos dedos, a gente não consegue mais manter as pessoas convivendo entre si de uma maneira harmônica, porque cada um quer ser melhor, quer ganhar mais, quer ter mais direitos. Mesmo nessas condições, a gente percebe no dia a dia, quando você vai no supermercado com uma pessoa com autismo, por exemplo, para você colocar a prioridade, que era uma coisa que você não precisava falar sobre, porque já está em lei, né? Olha, eu posso passar na sua frente, por favor, o meu filho é autista. Muitas vezes você não consegue sem uma briga, sem uma discussão, né? Mesmo comprovando isso, mostrando e demonstrando. Mas isso é falta de informação, isso é falta de trabalho, isso é falta de demonstração de interesse. Esse é o meu ponto de vista sobre isso, sabe? E o grande despreparo aqui do Brasil, eu não conheço a realidade dos outros países, mas ela é evidenciada pela própria fala do ministro da Educação, né? Que, de acordo com ele, deveria criar classes especiais para as pessoas com deficiência que não conseguem acompanhar a sala de aula. Então, demonstra um despreparo das escolas brasileiras, principalmente ali com psicopedagogia, com alguém para acompanhar essa criança, esse estudante, a ponto de ter que se pensar em criar outra classe, outra sala de aula destinada a essas pessoas. E se isso vai funcionar, fica também difícil. Nós estamos trabalhando com o imprevisível. Exatamente. E essa é uma realidade muito difícil. Assim como é muito difícil a realidade dos planos de saúde. Nós sabemos que a esmagadora maioria dos planos de saúde negam o tratamento completo das pessoas com autismo, que envolve um tratamento multidisciplinar, muitas vezes com terapia ocupacional, psicopedagogia, psicologia pela terapia ABA, fonoaudiologia. E as famílias têm que brigar e lutar muito pela cobertura desse tratamento e muitas vezes só conseguem mediante uma liminar ou uma sentença, autorização judicial, na verdade. E isso gera muita insegurança jurídica. Além da insegurança jurídica, uma aflição para a família que depende do Poder Judiciário, que não é unânime, para poder oferecer o básico para aquela pessoa, para garantir o desenvolvimento dela. Então, aqui no Espírito Santo, a gente tem esse problema com os planos de saúde. Gostaria que você me dissesse como é aí no Ceará, Larissa, também como está em Brasília essa discussão, para a gente poder perceber se é um problema a nível nacional. Murilo, deixa eu só pegar um gancho dentro disso que a Fabiana tratou e abordou sobre o ordenamento jurídico brasileiro, o que é que nós temos hoje e aonde é que parece ser o ponto nevrálgico dessa questão de respeito, de implementação. E aí, Fabiana, eu queria ouvir de você se
pelo menos é o que me pareceu. Se hoje, analisando a realidade jurídica, de ordenamento, de diplomas, parece que nós temos boas legislações, né? Ou seja, temos legislações eficientes, mas ainda muito pouco eficazes do ponto de vista de implementação e respeito dessas normas no dia a dia. E aí, dentro desse dia a dia, eu tomo como exemplo os assuntos que a gente tratou aqui agora. Então, você menciona, por exemplo, a dificuldade de conseguir uma preferência numa fila de supermercado, ou seja, é um ato muito pequeno e muito corriqueiro na vida das pessoas, você frequentar o supermercado, você ter alguma condição que te coloca numa fila preferencial, e aí você, enquanto mãe atípica, relata a dificuldade de conseguir garantir essa condição de preferência, mas, ao mesmo tempo, também a gente percebe essa dificuldade, essa falta de eficácia em questões muito maiores também, como, por exemplo, a cobertura de um plano de saúde, que geralmente é uma grande empresa, são empresas de âmbito nacional, que tem atuação no Brasil inteiro, e aí a gente vai para uma questão muito macro, ou muito mais abrangente, que é judicializar o direito à saúde, judicializar um tratamento médico, garantir uma cobertura, né? Então, só pegando esse gancho aqui para a gente poder falar sobre essa questão do tratamento médico e da necessidade de judicialização, me parece que essa é uma pauta que vem sendo enfrentada, sim, no Brasil como um todo, mas já para fazer essa reflexão. Parece que temos bons ordenamentos, boas legislações, mas não temos, e talvez a falta de fiscalização, como você mencionou, acaba incentivando, né? Parece que não cumprir compensa, essa a impressão que eu tenho às vezes, mas quero te ouvir sobre isso também. Sim, falando um pouco sobre o que o Murilo falou anteriormente, sobre a questão da escola, né? Nós temos 4 linhas de socialização, vamos dizer assim: exclusão, segregação, integração e inclusão. A exclusão é aquela que tinha antigamente, eu vou dar exemplos assim mais práticos para todo mundo compreender. É aquela que a pessoa com deficiência ela não tinha espaço nenhum, em lugar nenhum, para nada, né? Era vista como mesmo um problema, como na época do direito romano, né? Que a gente lê muito em direito romano, na época de Roma, que quando nascia com deficiência era executado. A segregação vem sobre um exemplo prático, as APAES. APAE, se eu tenho um filho sem problema e eu quero matricular na APAE, eu não posso, porque na APAE só pode ir pessoas com deficiência intelectual, autista, Down, né? Assim, é uma segregação, é uma escola específica, especial, apenas para essas pessoas, né? Se eu tiver um filho sem deficiência, eu não posso matricular nessa escola. Existe a integração, que você tem um filho com deficiência numa escola regular, que ele supostamente estaria incluído, mas, na verdade, na aula de educação física, se ele for cadeirante, todos estão jogando futebol e ele está jogando xadrez. Aquilo não é inclusão. Por que não colocar ele para jogar bola da maneira que ele pode, com o braço, com a cabeça? Nós estamos vendo aí as Paralimpíadas maravilhosas, pessoas se superando, fazendo coisas que nós, que não somos atletas, conseguem fazer de maneira grandiosa. A deficiência deles é uma vírgula só, né? E isso acontece nas escolas. Uma inclusão disfarçada, uma integração disfarçada de inclusão. E normalmente é assim, exatamente pelo que a Larissa disse, pela falta de capacitação das pessoas, né? O que nós precisamos é de uma inclusão verdadeira, propriamente dita, que é aquela que eu acabei de falar. Pega a criança com a cadeira de roda, dá a bola na mão dela, bota ela para ser goleira, bota ela para jogar de cabeça, bota para fazer o que for preciso fazer. Vai fazer balé? Faz ela rodar. A gente vê isso acontecer em outras situações. Por que na escola não pode ser assim? Por que na sociedade não pode ser assim?
né? Por que as pessoas não constroem prédios públicos, privados, pensando na pessoa com deficiência, né? Colocar pias mais baixas, abrir um pouco mais as portas para facilitar o transporte dessas pessoas. Eu passei constrangimentos absurdos dentro de avião com a minha filha, porque aviões pequenos, para sair de uma cidade para outra, o banheiro do avião só cabia ela e não me cabia. Então, eu precisei, uma vez, trocar a roupa da minha filha com a porta do banheiro aberta. Ela é uma adolescente, na verdade, uma adulta já, né? Tem 20 anos hoje. Então, um constrangimento sem tamanho, né? Então, são coisas que não são pensadas. As coisas que nós usamos, os instrumentos, os mecanismos, toda a parafernália social que nós utilizamos, que as pessoas utilizam de uma maneira geral, não é pensada na pessoa com deficiência, né? E falando dessa questão dos planos de saúde, aqui no Ceará também infelizmente, nós temos essa mesma situação, né? O problema, a questão da desconfiança do atestado do médico, que é preciso solicitar uma perícia específica dentro do processo, desconfia do profissional que já atende a criança ou adolescente com deficiência para se manter naquele tratamento, pede que o profissional que está utilizando um método específico, como, por exemplo, o ABA, que eles colocam como sendo experimental, mas é um método utilizado há muitos anos, que dá um retorno positivo, faz com que a pessoa com autismo se concentre, né, analise o comportamento dela diante de situações adversas e consiga controlar os seus estímulos, as suas alterações comportamentais e até mesmo as alterações sensoriais. O autista ele tem a parte de sensibilidade dele, de tato, olfato, paladar, audição, ela é muito exacerbada. Então, com esse trabalho voltado para a análise do comportamento, que é o que faz o método ABA, ele consegue se manter controlado naquela situação. Ou, se por acaso ele se desorganiza, ele faz alguma quebra daquela rotina e busca, a pessoa que está com ele vai buscar eliminar aquele problema que causou aquela desordem, para que ele volte, então, a se organizar e voltar a fazer as coisas normalmente. Então, assim, é muito complicado para você colocar isso num papel, explicar para um juiz uma situação que um médico que indicou, uma pessoa que estuda isso, uma pessoa que já sabe quais são os resultados daquele trabalho, te mandou fazer, né? Você está lá como pai, como mãe, pedindo um direito que é seu, exigindo uma cobertura que está no seu contrato. Ninguém sabe, quando engravida, que vai ter um filho autista, porque isso não é detectável, como é detectável de outras patologias, né? Então, você não paga plano de saúde pensando em utilizá-lo. É uma garantia que você tem para ser atendido, porque, infelizmente, o Sistema Único de Saúde ele é maravilhoso, mas ele não tem a capacidade, né, nem tem condição de profissional e de espaço e de estrutura, né, para atender à demanda do autismo. Não tem. E de outras deficiências também, como o caso das doenças raras, de medicamentos e tudo mais. Então, a judicialização por esses problemas, elas vem sendo a peça-chave de aumentos de demandas judiciais de maneira assim, estratosférica. São demandas repetidas, pedidos praticamente iguais, decisões que já vinham sendo, algumas deferindo, outras indeferindo, mas que a gente está sempre tendo que repetir e repetir. O plano de saúde está no papel dele, tentando negar, tentando fazer com que o tratamento do psicólogo, ou do psicopedagogo, ou do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, seja generalizado, o que para o autista não serve. O autista, quando ele está na primeira infância, ele tem janelas de oportunidade, que são considerados aqueles momentos de neuroplasticidade em que a criança consegue absorver e aprender com muito mais rapidez e eficácia, né? Então, quando você perde aquela estimulação inicial, eu até estou usando
tentando trazer a terapia do desvio produtivo do consumidor, do Dr. Marcos Dessaulles, para o problema do autista, porque essa demora no plano de autorizar, de permitir o tratamento ser iniciado o mais rápido possível, traz um problema, um prejuízo, muitas vezes, que não tem como retomar, não tem como trazer de volta. O autista, se ele perder aquele momento, ele não consegue mais voltar e recuperar, né? Fabiana, Então, só te interrompendo, e esse é o grande problema da insegurança jurídica envolvendo os planos de saúde, porque os processos são muito demorados, e aí muitas vezes nós conseguimos o provimento jurisdicional ali em primeira instância, em grau recursal pode ter uma decisão contrária à primeira instância, e o Poder Judiciário fica nessa situação que para a criança, ou para o adolescente, ou para o adulto autista, gera prejuízos gigantes, a ponto de perder tudo que foi conquistado até então pelos tratamentos. Isso mesmo, isso mesmo. E outra, eu já tive um caso em que o mesmo médico que atestou o autismo foi... eu não sei nem o termo que eu posso usar, porque chega a ser surreal. O plano de saúde exigiu que ele desmentisse o laudo que ele tinha dado, sob pena dele perder a associação, né? O credenciamento com o plano. E ainda ele perdeu, ele se negou a fazer isso, e ele acabou perdendo e foi levado ao Conselho de Medicina como quebra de contrato. Então, quer dizer, a pessoa o médico ainda fica com medo de atestar um autismo, né, nítido, que a pessoa precisa de um tratamento, porque corre o risco de ser representado no Conselho de Medicina. Aí, de novo, a gente tem aquela situação. Você tem uma lei, né? Uma lei federal, você tem um estatuto, você tem um diploma. E aí, na hora disso ser implementado, o que a gente percebe? A gente percebe uma dificuldade de se conseguir isso por conta de um interesse meramente econômico e desprezando as necessidades, desprezando a proteção legal, a tutela que o Estado tem buscado oferecer. E aí, aí vem a pergunta, né? O que aconteceu com essa empresa que atuou dessa maneira? Nada. E parece que continua valendo a pena, né? Porque são poucos aqueles que muitas vezes têm condição de ir atrás de um advogado, não são todas as famílias que têm. E aí isso se torna um problema social também, porque é a criança, mas também as condições financeiras dessa família, os limites de correr atrás, de buscar uma solução, né? Isso, exatamente, exatamente. E e lembrando que os tratamentos em clínicas particulares são caríssimos. Esse acompanhamento multidisciplinar. São pouquíssimas famílias que têm condições de custear todo esse tratamento. Então, o que demonstra a complexidade ainda da questão. Exatamente. E tem alguns planos até que estão optando por fazer uma espécie de clínica própria para fazer o atendimento do autista, exatamente para evitar as judicializações, né? Porque, em alguns casos, a perda dos processos está sendo maior do que os ganhos. Só que o que está acontecendo? Estão sobrecarregando pacientes numa clínica só, porque não querem expandir para outras e subdividir os pacientes. Não, eu vou ficar com essa porque essa eu pago o valor que eu quero, porque é minha ou é credenciada minha. Então, se não for essa, eu não pago. E isso está acontecendo aqui no Espírito Santo, já dando um spoiler. Exatamente essa situação. Então, realmente é algo que ultrapassa as fronteiras e se torna um problema a nível nacional. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a minha preocupação é que, assim, é como se a gente estivesse enxugando gelo. A gente ganha algumas coisas aqui, perde outras iguais mais na frente. E quando parece que precisa vir para a mídia,
para alguém fazer alguma coisa. Como é o caso daquele casal com aquela criança no avião, que o menino não tinha condições de usar máscara. Existe uma lei permitindo que o autista não precise usar máscara, né? E eles foram retirados pela Polícia Federal de dentro do avião. Então, assim, as empresas de transporte aéreo não sabem da lei e a Polícia Federal também. Então, o que me impressiona é permitir-se um acontecimento desse, né? Sabendo que o autista tem todos os problemas sensoriais, até porque por isso que foi feita a lei na época da obrigatoriedade do uso de máscara, porque alguns deles não têm condições de usar, não têm condições de ficar, né? E como aconteceu com uma senhora com um filho autista de 30 e poucos anos, que foi entrar numa lanchonete dessas grandes, de multinacionais, né? E toda tarde ele tem uma rotina de ir até a lanchonete, fazer um lanche e voltar para casa. Ela já estava com ele há muitos dias em casa, ele já completamente desorganizado, porque não estava fazendo a rotina na época inicial da pandemia. Quando ela conseguiu levar o filho até a lanchonete, ela foi proibida pelo gerente de entrar porque ele estava sem máscara. Ela explicou, ela falou da lei, ela mostrou para ele como era que estava escrita a lei, e ainda assim ela foi posta para fora junto com o filho de dentro da lanchonete. Ele se desorganizou, ficou sentado na calçada, depois de um longo período da mãe tentando acalmar o filho, desorganizado, uma senhora já de certa idade, foi que ela conseguiu convencê-lo de ir a outro lugar fazer o lanche, né? Então, assim, constrangimento nós temos vários. Parada em estacionamento especial, né? Porque o símbolo da pessoa com deficiência, ele é um bonequinho na cadeira de roda. E ele não abrange todas as deficiências. Então, muitas vezes, a pessoa que acredita que aquele é o símbolo do cadeirante, acredita que aonde tem aquele símbolo só vale para o cadeirante, né? Em 2015, até a ONU bolou um símbolo universal, tem até no meu livro, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, ó, que aqui é como se fosse aquele homem do Leonardo da Vinci, o homem vitruviano, que aí aqui seria, no caso, a roda da cadeira, ele sem ouvidos, né, sem orelha, o surdo sem olhos, o cego sem boca, aquele que não pode falar, a cabeça fora do corpo seria a deficiência intelectual, sem os dedos poderia representar os amputados. Então, assim, seria uma imagem excelente. Uma imagem excelente. Se fosse bem trabalhada, se fosse colocada mesmo de maneira universal, as pessoas poderiam incluir todas as pessoas com deficiência. Mas o autista ele precisa ainda ter o lacinho colorido. Algumas pessoas fazem um estacionamento específico com o lacinho colorido. Mas aí fica aquela pergunta que eu faço. Seria só para ele aquela vaga? Por quê? Por que não pode ser uma coisa universal para as pessoas com deficiência, já que o autismo também é uma deficiência, né? Então, são essas questões, sabe, Larissa e Murilo, que eu passo todos os dias, que eu vejo todos os dias, como pessoas afastando os filhos de perto da minha filha, quando ela começa a fazer estereotipias, ou gritar, ou se autoflagelar por algum motivo de desorganização dela, como se fosse uma doença contagiosa, né? É muito difícil, é raríssimo alguém chegar e perguntar se eu preciso de ajuda, se eu quero alguma coisa. Geralmente, as pessoas saem de perto, né? Algumas vezes até perguntam, por que você não deixou ela em casa? Né? Então, eu cheguei a passar por uma situação estarrecedora numa escola, quando ela era pequena, que ela sempre estudou em escola regular, na medida do possível, né? Ela nasceu em Porto Alegre. E aqui em Fortaleza, quando eu cheguei, eu senti muita dificuldade para incluir minha filha numa escola regular. Quando eu consegui, numa escola pequena de uma amiga minha, uma mãe chegou e viu o filho brincando com a minha filha, trocando lanche, alguma coisa do tipo, sentadinhos os dois. Porque as crianças não têm preconceito, né? As crianças sabem se relacionar entre elas. Quem cria o preconceito na cabeça da criança é o adulto, né? Então, a mãe foi direto na diretoria
perguntar o que o filho dela estava fazendo, sentado ao lado da minha filha, e perguntar se eles usavam o mesmo banheiro. Então, são situações assim que a gente acha que não existe, mas está aí fora, todos os dias, para quem quiser ver. As pessoas que sentem na pele uma situação dessa, eu é porque, como diz, né, na língua, já estou com a casca grossa já. São 21 anos, ela vai fazer agora em outubro, 21 anos, passando por coisas desse tipo, né? Então, é preciso informar a sociedade, é preciso políticas públicas, é preciso efetivar essas garantias de lei para que as pessoas entendam e compreendam que ninguém está pedindo favor. O mesmo direito que uma pessoa tem, idosa, de passar na frente para ser atendida, uma pessoa com deficiência também tem. Do mesmo jeito que uma pessoa comum tem o direito de entrar num banco e, se tiver com algum problema, não passar naquela roleta de identificação de metais, como a gente sabe que tem, quem tem marca-passo, quem tem algum problema de prótese, o autista também tem. Porque imagine um autista que tem problema sensorial passar dentro de uma rotatória daquela e ficar preso, porque às vezes ela trava, né? Isso aconteceu, eu presenciei, ficou ele na frente e a mãe dele atrás. Ele estava desesperado. E o policial que estava lá dentro, o guarda que estava lá dentro com o controle, disse: minha senhora, eu não tenho como soltar se a senhora não sair daí. A mãe desesperada que o filho estava se autoflagelando. Então, assim, demorou uns 5 a 10 minutos até que alguém do banco, esclarecido, viesse e mandasse ele soltar a porta, né? Então, são situações assim, em órgãos públicos, em órgãos privados. Você chega numa repartição pública qualquer, se o seu filho autista tiver uma desordem por algum motivo, ninguém sabe lidar com isso. Não existe um espaço para você acolher e fazer com que ele se acalme. Não tem ninguém preparado para isso. Nem órgão público, nem órgão privado, nem escola. Não tem. Banco, um lugar que você disser aí, eu falo para você. Não tem. Não tem porque não existe esse trabalho, né? Lamentavelmente, nós temos um arcabouço de lei, eu repito, maravilhoso, excepcional, mas a pessoa com deficiência, ela ainda, diante de tantas lutas e tantas conquistas, ela ainda é vista, aliás, ela ainda é invisível para a sociedade, né? Fabiana, e com esse seu desabafo, podemos assim tratar, eu percebo a sua força e a sua vontade em trazer esse tema para o seu mestrado, poder escrever esse livro, e eu tenho certeza que você conseguiu sentir cada linha que foi escrita naquele livro, e é algo que estará eternizado por toda a sua vida e por toda a nossa vida em poder compartilhar esse trabalho conosco. Então, esse podcast foi um momento muito rico. Eu estou muito feliz, muito grato por você ter aceitado o nosso convite. E também fica um convite a todos os nossos ouvintes para adquirir o seu livro e conhecer mais, não só do direito, mas dessa realidade que a sociedade não conhece. E só assim, pela difusão da informação, que a gente vai conseguir superar essas barreiras. Eu passaria horas aqui te ouvindo, tá? Foi um momento muito, muito, muito rico, eu repito, muito obrigado. Mas eu preciso encerrar o podcast. Eu Muito ficaria obrigado. horas, Murilo, eu ficaria horas também, porém, eu já estou aqui entrando no site da Lumen Iuris para poder comprar o meu exemplar do livro, para eu poder ler. Ai, E sim, maravilha, seguir. Larissa. Então, muito obrigada, foi uma honra poder estar aqui hoje. Muito Eu me obrigada. emocionei aqui em diversos momentos da sua fala, porque quem tem uma pessoa portadora de deficiência na família ou conhece, sabe das dificuldades que é e como essa realidade é desconhecida e o despreparo do Estado e da própria sociedade em lidar com essas pessoas. Na verdade, a gente tem um padrão que é enraizado na nossa sociedade e tudo que é diferente assusta. E é isso que a gente tem que romper, essa barreira que nós temos que romper, porque nós temos muito que aprender com as pessoas com deficiência e as Paralimpíadas estão aí para mostrar isso para a gente. Sim, exatamente.
esse livro que eu acabei desenvolvendo no mestrado, o meu orientador, o professor Danilo Fontinelli, que ele é juiz federal, ele ficou tão sensibilizado com essa história do autismo, de todas as coisas que a gente estudou durante 2 anos para produzir essa dissertação, né? Ele me ajudou muito a fazer esse livro, me incentivou muito. Ele acabou lançando um livro infantil sobre o que as pessoas têm, o que a gente tem, diz o livro, né? E no final do livro ele fala, não importa se a gente tem tudo ou falta alguma coisa, o que importa é que cada um tem um coração para amar. E é isso que eu acho que a gente está deixando de lado. Se lembrar que a gente tem um coração para amar o próximo, seja ele quem for. Isso aí. Então, muito obrigado mesmo pelo momento. Obrigado, Larissa, por estar aqui novamente. E é isso, pessoal. Até mais.